Bom, pessoal, boa noite. Estamos aí mais uma vez, né, com mais um encontro nosso na modalidade EAD e espero que seja produtivo aí. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Bom, conforme foi visto no nosso encontro passado, né, a gente viu alguns fundamentos na questão da parte de simbologia de instrumentação industrial, no que diz respeito à norma ISA ES 5.1. Então, para a gente continuar, né, eu achei interessante a gente fazer uma breve revisão. Tudo bem? Bom, essa parte de simbologia de P e I, né, P&I, ou seja, Process and Instrumentation, né, processo e instrumentação, ela é muito importante para um profissional que vai trabalhar nesse tipo de aplicação. Mesmo que seja um engenheiro mecânico, ele tem que saber como que isso funciona, né, para que seja possível interpretar casos e oferecer soluções. Tá? Então, a simbologia utilizada para processos e instrumentação segue tal qual preconiza a norma ISA ES 5.1, como foi comentado em aula. Tá? Só relembrando que esse material já está disponível lá no portal acadêmico. Tá? Então, tem anexado lá o arquivo da norma e não tenham medo de verificar esse arquivo. Tá? É um arquivo que está em inglês, mas não tenham medo. Vocês são engenheiros e têm que destrinchar qualquer tipo de documentação técnica. Tá? Então fica lá esse documento, importante para vocês consultarem se tiverem qualquer tipo de dúvida relacionada a esse assunto. Bom, esse aqui é um breve resumo da simbologia, né, referente à localização e alguns processos de equipamentos que estão relacionados à instrumentação, também seguindo a norma. Tá? Percebam que as colunas aqui, ó, montado em campo, montado no painel principal de controle. Esse aqui que é não acessível, né, em algumas bibliografias está escrito não acessível, é que ele está localizado atrás do painel principal de controle ou montado em painel local do equipamento. Tá? Então é importante que a gente consiga definir, né, enxergar esse tipo de simbologia quando ele está num projeto, para você saber qual que é o layout de instalação, né, onde que se encontra esse instrumento. Tá? Então nós temos aqui a linha de instrumentos discretos, né, que é o instrumento individual, quando ele é só um sensor ou só um mostrador. Tá? Nós temos aqui quando ele é um display compartilhado, e aí ele tem a adição desse quadrado, essa espécie de quadrado ao redor da simbologia. Nós temos aqui quando é uma função executada por um computador, e aí ele vem numa espécie de hexágono, e quando é executado, né, quando você tem a adição de um controlador lógico programável, ou um PLC. Tá? E aí muda, tem um quadrado e tem a espécie de um losango, né, dentro dessa simbologia. Tá? Então percebam que a forma geométrica da simbologia ela designa o tipo de instrumento ou tipo de procedimento que está sendo adotado. E essa linha, né, se não tem a linha, ou se tem uma linha contínua, tracejada ou uma linha dupla, se refere à localização, né, do instrumento. Tudo bem? Então é só para a gente perceber como é que funciona esse raciocínio dentro de projetos de instrumentação. Bom, eu lembro que eu comentei com vocês na aula anterior que a gente ia começar a falar sobre a nomenclatura de instrumentos e malhas de controle. Né? Como que funciona essa questão do tagueamento de equipamentos, né? O tagueamento de instrumentos. Então nós temos aqui que esse tagueamento de um instrumento ele é composto, né, por dois elementos principais. Né? Nós temos aqui o primeiro, que é o conjunto de letras que identificam, né, funcionalmente como que esse instrumento funciona. E nós temos aqui o número, né, para diferenciar um instrumento do outro, né? Identificar um instrumento, né, ou uma malha de controle, ou um instrumento dentro de uma malha de controle. Tá? Aqui no caso do número 1, né, na parte da função, nós temos aqui a ideia da primeira letra, que identifica a variável medida pelo instrumento. Tá? Então é muito importante a gente saber disso, que sempre a primeira letra no processo de identificação, ela se refere à variável que está sendo medida, se temperatura, se pressão, se nível, né, ou outra que seja.
Nós temos também as letras subsequentes, que descrevem as funcionalidades adicionais do instrumento, tá? Que são todas aquelas funcionalidades que a gente já viu naquela tabela que eu passei para vocês em quadro. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem um exemplo que é bastante interessante. Ó. O instrumento ele é um registrador controlador de temperatura. Tá? O tag dele é esse aqui, ó, T, essa composição desses números aqui, T, RC, o 2 e o A. A primeira letra, né, é a variável que está sendo medida, T de temperatura. Não é um registrador, controlador de temperatura? Pois é. As segundas letras subsequentes, né, segunda e terceira letras, R e C, diz respeito a registrar, um registrador e controlador de temperatura. Tá? O 2 é o número da malha e o A é um sufixo opcional para diferenciar um instrumento do outro. Tá? Aqui a gente tem algumas dicas que são bastante interessantes. Todas as letras devem ser maiúsculas. O que interessa na identificação é a função do instrumento, não é a construção desse instrumento. Tá? Então, quando você for pensar em tag de instrumentação, pense na função, não na construção. A primeira letra, já comentei com vocês, que se refere à variável medida. Aqui a gente tem um caso específico. Ó, se as letras C e V são usadas em conjunto, né? C de se refere a control, de controle, e V de valve, válvula, nós temos válvula de controle manual. Tá? HCV, e o C deve vir antes do V. Tá? Esse H ele vem da palavra inglesa hand, né, que significa manual, né, para fazer uma alusão de que é um controle manual. Tá? Além disso, o tagueamento, né, o código, ele deve ser desenhado dentro de um círculo concêntrico. Tá? Então tem que ter um círculo concêntrico, um círculo perfeito, né, ao redor do tag. Aqui a gente tem um exemplo, ó, um controlador de temperatura com chave de nível alto. O instrumento pode ser designado como, aí tem um código aqui, ó, TIC, Temperature, controlador de temperatura, Indicator Control, tá? Esse I é de indicador, então controlador, indicador de temperatura com uma chave de nível alto. Tá? Vamos ver como é que ficaria aí no projeto. Ó, tá? Percebam que os círculos estão tangenciando um ao outro, tá? É assim mesmo, eles ficam colados. E aqui a gente tem a designação de que é um controlador de temperatura com chave de nível alto. Tá? Bom, aqui voltando àquela mesma tabela que eu passei para vocês. Se a gente voltar e comparar, né? Por exemplo, o TSH, chave de nível alto de temperatura. Vamos procurar o T. O T de temperatura está lá para frente, o H já está aqui, ó, comando manual, hand. O S, né, THS, cadê? O T de temperatura e o S de chave. Tá? Então é muito fácil, é muito simples, basta que você compare, no começo é assim mesmo, ninguém decora isso, ninguém aprende isso de uma hora para outra e sai decorando essa tabela. Mas é interessante que você saiba aonde pesquisar, saber que tem uma tabela que designa a função, né, ou especificação para cada letra. Bom, além disso a gente tem a simbologia para as linhas instrumentadas, né, linhas de instrumentação. Qualquer linha que faça comunicação de informações, né? Então aqui a gente tem os exemplos. Geralmente quando é uma linha contínua, né, é uma linha geral, né, ou uma linha de suprimento. Eles chamam de linha de suprimento. Tá? Nós temos uma linha com traços oblíquos, que é quando o sinal não definido, não se sabe o que é. E temos aí as suas consecutivas variações. Sinal pneumático, elétrico. Tá vendo que elétrico pode ser de dois tipos. Sinal hidráulico, enfim. Temos várias. Tá? Tudo isso está na norma ISA ES 5.1. Bom, além disso, é interessante designar, né, qual que é o tipo do suprimento, tá, nessa linha de alimentação. Aqui a gente tem um exemplo, ó, que a gente tem uma linha contínua e ele identificou aqui, ó, ES24DC, alimentação elétrica de 24 volts, tensão alternada, tensão contínua. Tá? E aqui se fosse ar, né, suprimento de ar, AS
Suprimento elétrico, ES. Gás, GS. Tá? E assim consecutivamente. Bom, aqui então tem um exercício. Tá? Esse exercício ele é avaliativo e ele é para ser entregue até a semana que vem. Tá? Ele faz parte dessa questão que a gente conversou dos exercícios avaliativos semanais. Então, no slide seguinte, tem um diagrama de PI, né? Process and Instrumentation. Tá? O que eu estou pedindo para vocês identificarem nesse fluxograma que vai ser mostrado é identificar todos os instrumentos, quais são eles. Tá? Além disso, interpretar o que é medido no tanque 1 e o que é medido no tanque 2. Tá? Só interpretando os instrumentos. Tá? Percebam que, à medida que vocês forem capazes de correlacionar os códigos com as funcionalidades na tabela da norma, vocês vão ser capazes de interpretar quais são as aferições, né, as medições que estão sendo feitas nos equipamentos que estão sendo pedidos. Beleza? Então, o exercício é esse aqui. Nós temos um tanque 1 e um tanque 2. Percebam que tem um monte de instrumentos. Tá? Tem todo um mundo de instrumentos aqui. Então, eu sugiro que vocês organizem, né, separem tanque 1, quais são os instrumentos, o que eles fazem, o que está acontecendo no tanque 1. Vamos para o tanque 2 agora. O que está acontecendo no tanque 2? Quais são os instrumentos? Acontece algum tipo de comunicação entre os dois tanques? Né? Tem dados que são coletados no tanque 1 que servem, talvez, de parâmetro de controle no tanque 2 ou vice-versa? Tá? Então, é esse tipo de relacionamento que eu quero que vocês façam também no trabalho, além da identificação de que é cada um deles. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição na hora da aula ou durante a semana. Bom, e aí, continuando essa questão da revisão, no nosso último encontro, eu disponibilizei para vocês uma apostila que, entre outras coisas, tratava sobre medição de nível, pressão, vazão e temperatura. Tá? Então é interessante fazer uma rápida abordagem em relação a isso. Tá? Nós vimos que essas variáveis, pressão, vazão e temperatura, são as principais variáveis de controle em processos industriais. Por isso que quando a gente estuda automação e instrumentação, a gente tem que pelo menos conhecer, né, que variáveis são essas e quais são as possibilidades que a gente tem para controlar elas, né, para conhecê-las e controlá-las. Tá? Então, é a instrumentação que permite a gente conhecer esses estados, né, e aplicar técnicas de controle. Só que nossa disciplina, né, o nosso curso de engenharia mecânica, a nossa carga horária da nossa disciplina, não permite com que a gente aborde isso de uma forma extremamente técnica, detalhada, buscando a fundamentação teórica de cada uma dessas variáveis. Tá? Então, eu vou fazer uma recomendação para vocês. Tá? A primeira, baseada em duas premissas. Né? A primeira premissa foi essa que eu comentei com vocês, a questão da carga horária, e a segunda é porque é um conteúdo bem vasto. Tá? Quando vocês forem estudar técnicas de medição de pressão, de vazão, de nível de temperatura, vocês têm que começar estudando lá do fundamento, né, da parte física, como que se comporta a pressão, como que se comporta a vazão, nível, temperatura, como que um determinado equipamento, um instrumento, ele utiliza desse fundamento físico para realizar uma medição. Tá? Então eu julguei que não é interessante nesse momento a gente focar nisso. Todavia, estou compartilhando com vocês esse livro aqui que tem lá na biblioteca digital. Tá? Ele é um livro muito interessante, ele tem um foco, né, em cima da parte de instrumentação. Beleza? Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nos tópicos que eu vou comentar com vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Esse aqui é um tutorial bem rápido. Então eu vou sugerir alguns tópicos para vocês que vocês deem uma olhada, de forma com que vocês tenham um material para embasar o conteúdo que foi passado na aula anterior. Percebam que o conteúdo da aula anterior, quando ele entrou na parte de pressão, temperatura, vazão e nível, ele mostrou alguns aparatos técnicos, passou alguma fundamentação teórica, mas ele foi bem direto. Tá? Então, nesse livro aqui, Instrumentação de Processos Industriais, que tem disponível na biblioteca digital, quando vocês forem olhar a temperatura,
Olhem lá no capítulo 2, itens 2.3, 5, 6 e 8. Pressão, capítulo 3, itens 3 e 7, 3.6 e 3.7. Nível, capítulo 4 e vazão, capítulo 5, nos itens aqui indicados. Tá? Bom, seguindo então aí o planejamento da aula de hoje, a gente tem que, apesar da gente estar comentando, né, o nosso foco é a automação industrial, a automação e a instrumentação não seria possível se não tivesse auxílio, né, de válvulas de controle. E aí eu acho interessante a gente fazer uma abordagem, né, no sentido de entender o que é uma válvula, primeiramente, como que essa válvula ela pode auxiliar nos processos de controle, até a gente chegar no nível de uma válvula de controle específica para a área de automação e instrumentação. Tá? Vocês vão perceber que não tem muita diferença, é só uma questão de conceito. Mas é importante, primeiramente, porque vocês são engenheiros mecânicos, têm que conhecer válvulas, vocês vão ter uma disciplina mais tarde de tubulações industriais, que tem essa parte de válvula bem forte, bem pesada. E se fossem também engenheiros de automação, teriam que conhecer válvulas de controle. Então, enfim, não tem como fugir desse aspecto aí. Bom, então partindo de uma introdução, né, a gente pode dizer que a válvula de controle ela é empregada para basicamente controlar a vazão de um fluido, né, por meio do seu acionamento, que pode ser, olha que interessante, manual e automático. Tá? Perdoem os meus rabiscos, é porque eu ainda não comprei aquela canetinha digital e estou fazendo isso com o mouse. Tudo bem? Bom, essa válvula, né, na área da automação, ela também é conhecida como elemento final de controle, porque ela é o último elemento, né, que faz o controle, né, propriamente dito. Você tem ali os sensores, tem os atuadores, tem os controladores, mas você tem a válvula que vai ter o contato com a sua variável. Tá? Da mesma forma como está comentando aqui no último parágrafo. É ela que mantém o contato com a variável de processo. É ela que vai estabelecer como que essa variável de processo se comporta no final das contas. Tá? Mantendo, olha lá, como a gente tinha conversado em aulas passadas, o valor desejado, né? O nosso set point. A gente tem um valor desejado. Quando o processo é submetido a perturbações, aquela questão dos distúrbios, né? Por que é interessante a gente ter uma ideia de malha fechada? Né? Para poder tornar possível o controle de uma determinada variável no seu valor desejado, mesmo que distúrbios ou perturbações tendam a provocar possíveis variações nessas variáveis de processo, vamos dizer assim. Tá? Então, como eu comentei com vocês, é importante que a gente veja uma introdução do que são válvulas industriais, tá? Porque tanto um engenheiro mecânico quanto um engenheiro de automação ou outro engenheiro mais específico nessa área industrial tem que conhecer essa parte de válvulas. Bom, uma terminologia muito importante quando a gente trata de válvulas é o sentido do fluxo do fluido. Tá? É um jargão muito utilizado em processos industriais. Então a gente diz que a montante é o orifício do fluido da válvula cujo há entrada do fluido. Tá? Percebam na seta aqui, ó. Nesse sentido, a entrada do fluido, então nós temos aqui a montante da válvula. De forma semelhante, né, mas com nomes e direções diferentes, nós temos aqui a jusante, que é a região onde é a saída do fluido da válvula. Tá? Então é muito importante vocês, como engenheiros mecânicos, estarem atentos a alguns jargões, esse é um deles na área de válvulas, porque nas reuniões industriais eu já presenciei isso. Né? Na minha época, quando eu era cabaço, não era nem formado em engenharia, estava iniciando o curso, mas já trabalhava na área. Em algumas reuniões eu via esse tipo de conversa, utilizando esses termos, e eu ficava meio aéreo. Tá? Então isso é uma coisa que não pode acontecer, considerando que vocês são engenheiros já em vias de se formar. Né? Bom, nós podemos classificar as válvulas de várias formas diferentes. Tá? Nós temos as chamadas válvulas de bloqueio. E elas servem exclusivamente para estabelecer ou interromper o fluxo. Então, eu só tenho essas duas finalidades. Ou eu deixo o fluxo acontecer, vamos dizer assim, ou eu interrompo o fluxo. Essas válvulas podem ser válvulas de gaveta,
de macho, esfera ou comporta. Nós temos as válvulas de regulagem, tá? Que são específicas para controlar o fluxo, né? Eu posso controlar esse comportamento desse fluxo no sentido de liberar mais ou menos. Tá? Então percebam que a finalidade desse tipo de válvula é diferente das válvulas de bloqueio. Então nesse sentido a gente tem as válvulas globo, agulha, controle, borboleta e diafragma. Bom, podemos classificar também as válvulas que permitem o fluxo em um só sentido, né? Quando a gente deseja que o fluido que está percorrendo uma tubulação, um determinado conduto, ele não retorne, porque talvez esse retorno seja o significado, possa significar algum tipo de distúrbio no processo, ou que o raciocínio do seu fluxograma de engenharia não funcione se esse fluido voltar, ele não pode voltar de jeito nenhum. Então tem várias limitações aí nesse sentido. Tá? E a gente tem esse artifício desse tipo de válvula. Nesse sentido a gente tem as válvulas de retenção, válvula de retenção e fechamento e válvula de pé. Nós também temos as válvulas que controlam a pressão a montante. Tá? Olha o termo aqui, o porquê do interessante desse termo. As válvulas que controlam a pressão que está sendo recebida. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem as válvulas de segurança e de alívio, contrapressão e excesso de vazão. E temos as que controlam a pressão ajusante, que são chamadas de válvulas redutoras e reguladoras de pressão. Nossa, que risco feio que eu dei aqui, hein, pessoal? E também as válvulas chamadas quebra-vácuo. Bom, então a intenção aqui agora é a gente dar uma passada geral em cima dessas principais válvulas para a gente entender como que elas funcionam. Tá? Não adianta nada, pessoal, a gente estudar válvulas de controle de automação, né, aplicadas no âmbito da automação e da instrumentação, se a gente não sabe nem quais são os tipos de válvulas e quando que elas são úteis, quando que elas não são tão interessantes assim. Quais são as suas limitações. Tá? Então, por isso é muito importante. Bom, as válvulas de gaveta, né, como o texto aqui já está dizendo, elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de diâmetro, né, aplicações de tubulação de água, óleo, líquidos em geral, desde que não sejam corrosivos e nem deixem muitos sedimentos. Tá? O interessante, né, que esse tipo de válvula, vou comentar com vocês, pelo aspecto físico, né, geométrico dela, a forma como esse mecanismo funciona, ela proporciona um fechamento bem rápido. Tá? Então é interessante, né, durante o seu manuseio, que a gente faça esse fechamento lento para evitar os chamados golpes de ariete. Tá? Marquei aqui até em vermelho porque ele é um comportamento de fluido que ele é bastante nocivo ao funcionamento do processo. Não sei se vocês já conhecem, talvez uns conheçam, outros não. O golpe de ariete funciona da seguinte forma. Imagina que você tem um trecho de tubulação bem distante, bem longo. Tá? E tem um fluido percorrendo a uma determinada velocidade, uma velocidade alta. Imagina uma água percorrendo. A água, o óleo, que seja, percorrendo uma tubulação a alta velocidade. E de repente você provoca o fechamento dessa válvula gaveta. Imagina um bloqueio de repente nesse fluxo. Né? Se a gente for pensar na questão da lei de ação e reação, né, se você tem um bloqueio interpondo uma barreira física no sentido do fluxo de um fluido, esse fluido vai bater nessa barreira e tende a retornar. E é aí que está o problema. Quando ele retorna, ele bate nessa barreira, né, nessa gaveta da válvula e retorna, ele causa um efeito assim muito prejudicial à tubulação como um todo, inclusive aos equipamentos que estiverem conectados nessa tubulação. Porque ocorre o deslocamento, né, excessiva vibração nessa tubulação, né, possível deslocamento acentuado, que pode promover a quebra de uma válvula, pode promover o rompimento da conexão de tubulações com equipamentos, tá? Então, assim, é muito importante a gente ficar esperto com essa questão de golpes de ariete, se tratando de válvulas de gaveta. Bom, esse aqui é um exemplo de uma válvula de gaveta. A gente tem a figura aqui do lado esquerdo, a figura real, e aqui do lado direito, né, as suas principais partes. Então aqui a gente tem a sede,
tá? Que é onde a gaveta encaixa, tá? É um buraco aqui onde a gaveta se encaixa, né? Buraco não, vamos falar termo técnico, né? O local aqui, né, onde ele se acomoda, tá? Nós temos a gaveta propriamente dita, nós temos o corpo da válvula, tá? Para quem não se lembra de desenho técnico, esse desenho aqui é uma vista de corte, tá? Imagina a válvula cortada no meio. Então aqui é a achura, ó, esse espaço aqui todo rabiscado. Se isso é achura, isso é metal, é parte sólida que foi cortada no desenho, tá? Então tudo isso aqui que está achurado é parte sólida da válvula. Só para a gente relembrar isso aí. Nós temos aqui a junta, onde evita que haja algum tipo de vazamento de fluido para fora. Tá? Nós temos aqui o castelo, que é essa parte superior aqui, ó, achurada. Toda essa parte superior aqui achurada, ela está parafusada. Olha os parafusos aqui, ó, um parafuso e o outro. Tá? Então o castelo está parafusado no corpo da válvula. Esse elemento aqui no meio é chamado de obturador, tá? Ou haste. Aqui fora é o volante, um volante manual, né? Então o acionamento é manual. E nós temos aqui gachetas, né? Outros elementos de conexão aqui para dar o acabamento, né? O fechamento dos componentes mecânicos da válvula, tá? Que não interessa para a gente nesse momento. Tá? Então percebam que toda a válvula ela tem alguns elementos principais. Esses elementos são o corpo da válvula, o castelo, que fica parafusado na parte superior, o elemento que causa o fechamento, né, a barreira do fluxo, nesse caso aqui é a gaveta, o obturador, que faz com que, nesse caso aqui, a gaveta desça ou suba, um movimento linear, e, nesse caso, o volante, porque é de acionamento manual. Tá? Bom, aqui a gente tem uma variante que é a válvula macho. Ao invés de ser uma gaveta subindo e descendo, a gente tem um elemento aqui no meio, ó, cilíndrico, tá? E esse elemento ele tem um vazamento aqui, é um furo vazado, né? Um furo passante aqui no meio, ó, uma espécie de retângulo. Tá? Então, quando eu giro a minha alavanca de manobra, eu disponibilizo ou não esse furo, né? Esse vazamento aqui no sentido do fluxo. Tá? Percebam aqui numa vista superior como que seria. Ó, na posição aberta, o furo promove a passagem do fluido. Na posição fechada, ele já bate aqui e não consegue passar. Aqui a gente tem algumas aplicações, por exemplo, da válvula macho, serviços de bloqueio de gases, bloqueio rápido de água, vapor e líquidos, tá? Serviços com líquidos que deixem sedimentos, enfim. Nós temos também a válvula esfera, que em vez de ser um cilindro, é uma esfera. Tá? Essa esfera está aqui no meio, cortada ao meio, né? Desenho achurado também. Tá? E aqui ela permite a passagem do fluido. Se eu giro a minha alavanca de manobra, essa esfera ela gira e passa a não permitir a passagem do fluido mais. Bom, aqui a gente tem algumas aplicações, tá? Não vou ficar entrando muito em detalhe. Quando que usa um, quando que usa outra, um detalhezinho assim. Por que uma é melhor em tal situação? Porque eu acredito que não seja o foco, né? Nosso foco nesse momento. Tá? Mas vai ficar disponível nos slides e na matéria de tubulações industriais. Se vocês forem ver comigo, provavelmente vocês vão rever essas válvulas em um detalhamento muito maior. Tá? Bom, aqui a válvula globo também é utilizada para controle. Tá? Percebam que a nossa haste, né, que faz aquele movimento no sentido de linear, né, ele tem um tampão aqui na ponta. Ó. E esse tampão, ele tampa, né, como o próprio nome diz, ele tampa o fluido, o fluxo do fluido. Tá? Percebam que o fluido ele vem sempre aqui por baixo. Tá? E se esse obturador tivesse aberto, o fluido ia sair por cima. Tá? Agora, por que isso acontece? Porque essa válvula ela foi designada para, entre outras aplicações, quaisquer sedimentos que venham se acumular na parte inferior da tubulação, eles fiquem acumulados aqui embaixo. Não subam aqui para cima no sentido de se acumular
na sede da válvula, ó, na sede do obturador, tá? E dificultar a vedação dessa válvula. Essa válvula tem uma característica, ela tem uma vedação, essa capacidade de controlar o fluxo, né? E vedar é muito bom nesse tipo de válvula, tá? Então ela funciona dessa forma aqui. Bom, aqui a gente tem algumas utilizações, né, para essa válvula, né? Linhas de água, óleo, líquidos em geral, vapor, ar, outros gases. É uma válvula muito utilizada em processos industriais, tá? E ela pode ser montada também no fluxo invertido, tá? Se eu precisar dessa ideia de favorecer um estanque de forma mais forte ainda. Bom, nós temos também as válvulas borboletas, que também são bastante utilizadas em processos industriais. Tá? Elas servem tanto para regulagem quanto para bloqueio também. São apropriadas para fluidos corrosivos. Tá? A gente vai ver aqui no próximo slide que ela tem uma geometria no seu elemento que interpõe a barreira para o fluido, que permite com que eu consiga aplicar um tipo de revestimento anticorrosivo nessa válvula. Tá? Outras observações é que elas são leves, baratas, né, e podem ser adaptadas em diversos tipos de atuadores. Elas são muito utilizadas também na área de automação industrial. Tá? Então aqui é o desenho de como que essa válvula funciona, certo? Nós temos aqui a nossa chave, vamos dizer assim, nossa alavanca. Tá? Quando essa alavanca está no sentido da tubulação, ela está aberta, e quando ela está perpendicular ao sentido da tubulação, a borboleta está fechada. Tá? Então essa borboleta nada mais é do que um círculo. Um círculo é um disco. Tá, pessoal? É um disco que fica aqui e ele gira no sentido de permitir ou não o fluxo da tubulação, do fluido na tubulação. Bom, a gente tem também as válvulas de retenção, né, que são de operação automática, no sentido de não deixar com que o fluido retorne da onde ele veio, né, para que esse fluxo ele não se inverta. Entretanto, promove uma alta perda de carga. Tá? Não sei se vocês já estudaram essa questão da perda de carga. Tá? Se já estudaram ou se não, só para relembrar, nada mais é do que o quanto que o seu fluido está perdendo de energia, tá? Em detrimento de atrito com válvulas, com a própria tubulação, por derivações que ele é submetido durante seu transporte. Tá? Então, pelo fato de você ter uma válvula que opera de forma automática e tem o objetivo de restringir o retorno desse fluido, já dá para perceber que ela provoca uma alta perda de carga. Tá? Esse aqui é um dos exemplos de válvula de retenção, tá? Com portinhola. O que acontece? Essa aqui é a nossa portinhola, a montante da válvula é essa aqui, aonde o fluido percorre no sentido de ser introduzido na válvula, e aqui é a jusante com o fluido saindo. Tá? Percebam que é a pressão do fluido aqui na montante que, é claro que essa portinhola ela é calibrada, tá? Mas é a pressão, se essa pressão se excede, ele consegue vencer essa portinhola e continuar sendo deslocado aí dentro da tubulação. Agora, se ele não tem a pressão suficiente, ele retorna, ele não passa. Tá? E o interessante é que, se de repente a pressão, né, na montante for menor do que a pressão ajusante, certo? Essa válvula aqui ela tende a ser fechada. Tá? Por isso que a gente chama de válvula de retenção. Tentem imaginar esse fluido percorrendo aqui, entrando na montante e saindo ali na jusante, e de repente eu cesso a alimentação, eu desligo a alimentação desse fluido. Será que ele ia conseguir retornar? Todo o fluido que já passou aqui dessa região, será que ele ia conseguir retornar? Não. Tá? Então é assim que funciona, por isso que a gente chama esse tipo de válvula de operação automática, porque não precisa eu fechar ou abrir a válvula. Essa aqui é uma variante,
que é a válvula diafragma, que a gente tem um elemento aqui que funciona como a portinhola. Só que ele é um elemento de material, uma espécie de borracha. Tá? E a borracha ela tem uma flexibilidade ali, é claro que é uma borracha que ela é específica, né, para aquela aplicação ou para a pressão que é a pressão de controle para aquela tubulação. Tá? Mas ela também serve nesse sentido aí de promover essa retenção do fluido, evitar possíveis retornos. A gente tem a válvula de retenção com pistão, tá? Onde o próprio peso do pistão, ó, o pistão é esse camarada aqui, né, o pino e pistão, onde o próprio peso dele funciona como uma portinhola, né, se a gente for lembrar lá da portinhola. Tá? Se a pressão na entrada dessa válvula do fluido ela é suficiente para vencer o peso desse pino, desse pistão, ela possibilita o deslocamento, né? Ela desloca o pistão para cima e possibilita a continuação do fluxo do fluido. Tá? Bom, aqui a gente tem também outra variante que é a válvula esfera, que é a mesma ideia do pistão, nesse caso é uma esfera, que sobe e desce em detrimento da pressão do fluido na entrada, né? Na montante da válvula. Nós temos também as chamadas válvulas de segurança e alívio, tá? Que servem para controlar a pressão a montante. Esse tipo de válvula ela é bastante interessante, ela é utilizada. Tá? O pessoal que faz curso técnico em automação, instrumentação ou engenharia de automação vê essa questão de válvula de segurança. Tá? Vamos ver como é que elas funcionam. Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem um desenho esquemático dessa válvula, uma vista de corte. Tá? Esse aqui é o bocal de entrada. Ó. É aqui onde o fluido entra, é a montante da válvula nesse local. Nós temos uma mola, tá? Essa mola está aqui em vista de corte, ela é calibrada, tá? Com um determinado coeficiente elástico. Tá? Ela impõe a esse obturador aqui, a essa haste aqui no meio, ó, a essa haste aqui no meio, opa, estou riscando tudo errado, essa haste aqui no meio, para que ela permaneça com o seu tampão conectado aqui à sede da válvula, tá? No sentido de promover o fechamento dela. Se o meu fluido aqui ele é superior à força, né, que é exercida pela mola, ele desloca todo esse conjunto aqui para cima, tá? E permite a passagem de ar para cá. Tá? Por isso que ela é chamada de válvula de segurança. Ela permite toda a sobrecarga de pressão na linha seja deslocado ou para um outro local ou para a atmosfera. Bom, aqui novamente as aplicações, né? Descarregar o ar quando a tubo... desculpa pessoal, aqui já é a ventosa. Tá? Ela tem um funcionamento semelhante, uma ideia semelhante, tá? Só que ela serve para descarregar o ar em tubulações que se enchem de água. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui a gente tem um desenho esquemático. Vou imaginar que essa válvula, tá? Aqui é onde ela é conectada à tubulação. Ela tem um elemento aqui dentro chamado de flutuador. Como que essa válvula funciona para descarregar só o ar e não a água para a atmosfera? Bom, esse flutuador ele sofre influência do fluido a qual ele é submetido. Vamos imaginar que ele está conectado aqui numa tubulação. Vou tentar desenhar ela. Ó. A tubulação está passando aqui embaixo. Se eventualmente for enchida de água a tubulação e aí essa água vem substituindo o ar que foi preenchido aqui dentro, esse ar ele é aos poucos deslocado para cá, tá? E ele é capaz de provocar nesse flutuador aqui pequenos deslocamentos no sentido, né, aqui para cima, ó, tá? É como se esse flutuador desse pequenos pulos lá dentro, permitindo com que esse ar venha aqui para a atmosfera. Ó. A gente tem um nipple de descarga e esse ar consegue sair. Agora, quando esse ar
é totalmente descarregado e aí passa a tubulação a ser preenchida totalmente de líquido, esse líquido vai vir para cá. Entretanto, um fluido na forma líquida tem a densidade maior do que o fluido na forma gasosa. Então, a densidade é maior, vai fazer com que esse flutuador aqui boie, ele vai começar a boiar, vai subir e vai tampar meu nipple aqui. E aí o fluido, né, em forma líquida, ele não vai ser mais capaz de ser, descarregado para a atmosfera. Tá? Então funciona assim. Bom, nós temos também as válvulas diafragma, tá? Que servem para bloqueio, também para regulagem, só que elas são mais utilizadas quando eu tenho aplicações de fluidos corrosivos ou tóxicos. Tá? Como que funciona? Eu tenho o volante aqui, qual é o giro, e aí faz essa haste aqui descer. Né? Aqui dentro do meu castelo eu tenho o meu diafragma, esse elemento aqui de material de borracha. Tá? Quando esse obturador desce, ele faz esse diafragma ficar nessa posição aqui de fechamento. Tá? Esse material ele permite com que o fluido não tenha contato com os elementos, né, dentro do castelo. Por isso que ela é tão utilizada assim quando você tem aplicações de fluidos corrosivos, tóxicos, que podem inclusive danificar os componentes internos da válvula. Bom, e aí a gente entra na questão das válvulas de controle, tá? Que nada mais é, eu fiz até questão aqui de sublinhar, é um nome genérico, porque no final qualquer válvula é válvula de controle. Ela serve para controlar o comportamento de um fluido dentro de uma determinada tubulação. Entretanto, esse termo válvula de controle, ele é utilizado para as válvulas que são específicas, que fazem esse controle de forma automática. Tá? Então, a gente costuma designar válvulas de controle as válvulas que automaticamente controlam pressão, temperatura, vazão, nível, etc. Tá? Aqui é só um exemplo de fluxograma de processo, porque quando a gente estuda, quando vocês viram a questão de malha aberta, malha fechada, né, agora vai começando a fazer sentido. O porquê de existir uma válvula de controle que recebe a informação de um sensor, né, para poder de fato realizar o controle em cima da variável de processo. Tá? Essa figura aqui eu uso muito na disciplina de tubulações industriais, porque, por exemplo, no ano passado eu dei essa disciplina de tubulações industriais. Quando chegou lá nessa parte de válvulas, eu perguntei, pessoal, vocês sabem o que é um fluxograma de instrumentação e automação? O que é uma malha aberta, uma fechada? Para a gente entender por que existe uma válvula de controle. Aí o pessoal, não. Mas vocês viram automação industrial, né? Vimos. Tá, mas e aí? Tá? Então, só para vocês se lembrarem o porquê que eu estou falando sobre isso agora e por que vocês vão ver isso lá na frente quando a gente for falar de válvulas em tubulações industriais. Tá? Bom, e aí como é que funciona essa válvula de controle? Né? A gente tem um exemplo aqui, existem vários tipos. Tá? Aqui a gente tem um esquema que fica mais fácil de entender. A gente tem aqui um elemento chamado diafragma, tá? Dentro do atuador dessa válvula. Esse diafragma é um elemento elástico que está sujeito a uma determinada pressão. Tá? Então aqui eu posso injetar ar comprimido e posso fazer esse diafragma se deslocar. Tá? No caso aqui, se eu insiro uma pressão mais elevada, esse diafragma tende a fazer esse tipo aqui de deformação. Tá? Ao mesmo tempo, né, impondo ali uma restrição, né, eu tenho uma mola que provoca uma força aqui, ó, nesse sentido. Tá? Então percebam que essa força aqui em detrimento do coeficiente elástico da mola e a pressão de ar comprimido que é injetado no diafragma são variáveis concorrentes. Se um vencer o outro, vai acontecer alguma coisa nessa válvula aqui, tá? A válvula propriamente dita. É o que está dizendo aqui embaixo. Ó. Se a pressão vezes πd ao quadrado sobre 4 for maior que a força que a mola impõe, no sentido oposto, ocorre o fechamento da válvula.
que está dizendo? Se essa pressão aqui for o suficiente para promover a deformação do diafragma, né, de modo que essa haste desça, essa válvula fecha. Se a pressão aqui não for mais suficiente, a força aqui volta a ser superior e, consequentemente, a haste volta a subir. Consequentemente, o obturador volta a permitir o fluxo do meu fluido. Tá? Então percebam que daí a gente começa a conseguir pensar em uma série de funcionalidades, uma série de raciocínios, tá? Utilizando aí a questão da alimentação do ar comprimido, que desloca um diafragma e permite ou não a abertura dessa válvula de controle. Tá? Então ela é uma válvula de controle com um atuador pneumático. E a gente tem outros tipos de válvula, tá? Com volante manual, com um atuador pneumático, um atuador elétrico, um atuador duplo, tá? Uma válvula de controle de borboleta, tá? Uma borboleta aqui, essa aqui é uma válvula globo, tá? Bom, a gente também tem as válvulas chamadas termostáticas, tá? Que mantém, né, usam, né, o raciocínio de controle dessas válvulas está submetido à temperatura a qual elas conseguem, né, perceber, vamos dizer assim, numa variável de processo. Tá? Bom, aqui é só um exemplo, um esquema, tá? Para a gente ver como que esse tipo de válvula ela poderia funcionar numa aplicação mais prática. A gente tem um tanque aqui, né, preenchido com a quantidade de fluido a uma determinada temperatura, e a gente tem um elemento aqui sensor que é capaz de detectar essa temperatura aqui. Tá? Mais para frente a gente vai ver que isso é um termopar. Esse termopar ele dá o sinal para esta válvula, né, de controle, de forma que ela seja capaz de permitir ou não o descarregamento de fluido desse tanque. Tá? Uma dúvida aí que me perguntaram uma vez, eu estou lembrando aqui agora, quando eu estava passando esse exemplo na disciplina de tubulações industriais, o aluno me perguntou por que essa tubulação aqui, ó, o bocal dela está conectado quase aqui, ó, na beirada. Por que esse bocal não está conectado aqui na ponta? Bom, uma possível interpretação disso é a seguinte. Pode ser que esse fluido, o exemplo não diz nada, mas pode ser que esse fluido tenha micropartículas, tá? Ele não seja um fluido, vamos dizer assim, totalmente puro. Então a gente pode ser utilizado esse tipo de metodologia, porque dificulta o possível deslocamento de pequenas partículas, né, que talvez não sejam desejáveis no interior dessa tubulação. Tá? Além disso, quando eu coloco esse bocal próximo aqui da parede da tubulação, percebam que a área disponível aqui para que as lâminas, vamos dizer assim, as lâminas do meu fluido se desloquem, ela é uma área menor. Se é uma área menor, talvez eu consiga tornar esse processo de certa forma mais controlado, tá? Para que esse fluido não entre com vamos dizer assim, com uma turbulência elevada dentro dessa tubulação. Tá? Provavelmente se eu colocasse o bocal aqui na frente, ó, seria mais difícil de controlar esse tipo de coisa. Tá? Tanto essa questão de micropartículas, que talvez sejam indesejáveis, quanto essa questão do comportamento mecânico do fluido, tá? No sentido dele sair do tanque e entrar na tubulação propriamente dita. Bom, aqui é uma comparação, né? Já que a gente viu os principais elementos de uma válvula de controle comum, como que seriam esses principais elementos numa válvula de controle, né, específica para aplicações de instrumentação e automação? Tá? Ela é bem parecida. O que muda é só o atuador. No caso aqui de uma válvula manual, o atuador é o homem. Por quê? Ele vem aqui no volante, promove o giro, e aí a haste está aqui
tem uma rosca aqui, né, interna, tem uma rosca aqui, e essa haste ela vem descendo à medida que eu provoco o giro. Aqui o que difere é o atuador, né? Conforme eu tinha comentado com vocês. Aqui também é um exemplo de um atuador pneumático. Se eu tenho como injetar um elemento aqui, nesse caso o ar comprimido a uma determinada pressão, eu posso vencer a resistência de uma mola, tá? E aí seja o raciocínio qual for, existem vários tipos de válvula de controle, com vários tipos de atuadores diferentes, mas o principal é a questão de vencer a resistência imposta por uma mola. Então aí eu consigo promover o deslocamento dessa haste e consequentemente fechar ou abrir a nossa válvula, tá? Bom, algumas representações para válvulas de controle, tá? Aqui a gente tem a representação em projeto. Essa borboletinha aqui, ó, é uma representação simples, tá? Quando eu não quero, através do desenho, designar que tipo de válvula ela é, eu posso fazer essa borboletinha aqui, tá? Aqui eu especifiquei, ó, através de um traço oblíquo e um pontinho. Se eu for verificar isso na norma, é uma válvula borboleta, tá? Percebam que nas duas válvulas tem um tracinho subindo. Tá? Esse tracinho é a indicação de que há um atuador nessa válvula. Tá? Então isso significa que as duas válvulas são válvulas de controle. Bom, esse atuador ele pode ser designado dessas formas aqui, ó, através de um L invertido, através de um guarda-chuva ou com um quadrado em cima. Quando é um L invertido, eu estou dizendo que é um atuador manual. Quando é um guarda-chuva, é um de diafragma. Quando é um quadradinho com uma letra dentro, é um atuador motorizado. Tá? Se for motorizado, eu tenho que designar através das letras A, H, A ou S. Tá? Ih, pessoal, eu acho que tem algum erro aqui, eu vou verificar depois. Tá? Tem a repetição de letras aqui, ó, no motor pneumático e no motor elétrico. Tá? Mas eu tenho que designar aqui a letra dizendo que tipo de atuador é esse. Se é pneumático, se é hidráulico, se é elétrico ou se é solenoide. Tá? Eu acredito que aqui no lugar desse A é uma letra E, de electric. Tá? Eu vou confirmar para vocês depois. É que eu percebi só agora. Beleza até aí? Então não tem mistério nenhum. É questão de associar desenhos, códigos com a funcionalidade. Bom, pessoal, a princípio era isso, tá? Eu não queria fazer um vídeo muito longo, até porque eu estou disponibilizando esse exercício aí, eu oriento que vocês façam ele. Aproveitem a aula, o encontro de hoje para já ir fazendo esse exercício, qualquer dúvida me perguntar, tá? Na nossa próxima aula, apesar também de ser muito conteúdo, são muitas válvulas, e é interessante que vocês olhem com calma, tá? Não olhem assim de forma muito rápida, isso aqui não vai ser útil para mim. Vai sim, tanto para automação quanto para as outras matérias. Vocês estão formando engenharia mecânica. Tá? Tem que conhecer válvulas, isso é imprescindível. Então olhem com calma. Se vocês precisarem, quiserem, eu posso disponibilizar o livro Silva Teles, tá? Que eu brincava lá com a outra turma, que ele é a Bíblia de tubulações industriais. Ele explica assim, nos mínimos detalhes como que funciona cada uma das válvulas, qual que é a aplicação, o que cada uma faz, qual que é mais barata, qual que é para uso mais pesado, tá? E como é muito conteúdo, eu vou deixar para falar alguns outros detalhes, agora mais focados na parte da automação, da instrumentação, a partir da próxima aula, tá? Então, eu sugiro que vocês olhem com calma, com cuidado isso aí, façam exercício, me perguntem se precisarem, que a gente vai continuar a partir daqui da onde a gente parou para a próxima aula. Tudo bem? No mais, abraço e estou disponível aí, qualquer coisa me perguntem. Até o nosso próximo encontro.